galerinha, aqui agora eu vou estar apresentando para vocês um pouquinho sobre gráficos. Vou falar sobre 3 gráficos, sobre o gráfico de barras, o gráfico de colunas e o gráfico de setores. É só uma explicação como lemos, né, como possamos ler, né, o gráfico de gráficos, né. Peguei esses 3 gráficos no Google. Para quem quiser procurar, é só digitar gráficos e você vai achar no Google. Mas eu vou usá-los para explicar que eles são bem simples, para a gente poder começar a entender a leitura de gráficos, né? Aqui nós temos, primeiramente, temos que prestar atenção em alguns detalhes. O primeiro detalhe é este daqui. Ó. Temos um título aqui. Todos os gráficos terão um título, né? Turistas no Brasil. E isso é muito importante para que nós possamos ler o gráfico, pois a gente vai saber interpretá-lo de uma forma, da forma correta, os números que estão sendo apresentados, né? O que está sendo dito. Então vamos lá. Nós temos aqui, por exemplo, neste gráfico de barras, né? São pequenas barras. E temos aqui a referência de turistas no Brasil vindo do Uruguai, do Peru, da Argentina, da Venezuela, da Colômbia, da Bolívia, do Paraguai e do Chile. O que nós podemos afirmar? Nós podemos ver que do Uruguai nós temos 1.178 pessoas, 1.178 turistas. Do Peru, 2.377 turistas. Da Argentina, 3.865 turistas. Da Venezuela, 3.386 turistas. 2.386. Da Colômbia, 4.465. Da Bolívia, 2.378. Do Paraguai, 1.496. E do Chile, 2.569. Então, beleza, mas tá, a primeira coisa é a gente analisar o título para poder interpretar corretamente o gráfico. E outro detalhe que a gente precisa prestar atenção também é a organização, né? Nós temos que, como eu li aqui para vocês, né, a quantidade de turistas de cada país no Brasil. Por que eu consegui ler desta forma? Porque eu considerei, né, esta barra está ligando este país, nesse caso, né, esta informação, no caso aqui este país, com esta informação aqui, que é este número aqui, né? Esta quantidade de turistas. Então não tem como eu ligar aqui o Uruguai e a quantidade de turistas da Bolívia, por exemplo, porque não tem ligação nenhuma, né? O que me liga a quantidade de turistas do Uruguai é esta barra, é assim para todos os países. Então a organização do gráfico é muito importante e você prestar atenção nessa organização para a leitura. Neste caso, os países estão nesta lateral e a quantidade de turistas também está na lateral, só que na lateral oposta, né? Um está na lateral esquerda, de frente para nós, né? E outro está na lateral direita. E o que nós temos que prestar atenção é exatamente isso, em como que eu lerei este gráfico, né? Por exemplo, neste caso aqui, Venezuela. Ela possui 2.386 pessoas, pois a coluna, né, a barra, liga o país, uma informação à outra. Mas e aqui eu preciso tirar algumas perguntas, né? Eu tenho algumas perguntas e lendo o gráfico eu tiro algumas respostas. Né? Por exemplo, quem, né, quem visita mais o Brasil? Desses países aqui, quem são os países que mais quem são os turistas que mais visitam o Brasil? Uruguai, Peru, Argentina, Venezuela, Colômbia, Bolívia, Paraguai ou Chile? Observando aqui, vamos observar primeiramente a maior barra, a maior barra, né? Se você pegar aqui, esta é menor que essa, então não é, que é menor que esta, então esta também não é, essa aqui está na frente. Essa é maior que essa, então beleza, essa aqui está na frente.
essa é menor que essa, então, poxa, essa aqui fica para trás, essa aqui começa a tomar a posição da frente. Essa é menor do que essa, e essa é maior que essa, também é maior que essa também. Então, legal. Essa aqui é a maior barra. Então, só observando a barra, nós sabemos que a Colômbia é o que possui mais turistas. O Brasil recebe mais turistas da Colômbia do que dos outros países. Não que os outros países não venham, mas eles vêm menos do que a Colômbia, né? Tanto que pelos números nós temos que o maior número é 4.465 dentre todos esses números. E esse número 4.465 reflete, né, acompanhando a barra, ao país Colômbia. Então, o gráfico nos auxilia a ler essas informações dessa forma, né? A Colômbia possui 4.465 turistas no Brasil, né? A quantidade de turistas colombianos no Brasil é de 4.465. Dentre todos os países considerados neste gráfico, é o que mais visita o Brasil. Legal, esse é o gráfico de barras, vamos mostrar o gráfico de colunas. Novamente aqui prestando atenção no título, né? Desempenho em matemática. O que nós podemos tirar deste gráfico também? Então aqui nós temos aqui, né, aqui é um pouco diferente, é praticamente o de barra, só que em pé. Então nós chamamos ele de gráfico de colunas. Temos uma legenda aqui, esse gráfico é um pouquinho mais elaborado, mas que irá nos ajudar bastante. Quanto mais informação, melhor, né? Temos aqui que as informações de quantidade, né, de alunos, possivelmente, né? Faltou esse tipo de informação, mas a nossa intenção aqui é aprender a ler. Então, né, aqui tem algumas informações, né, numéricas, né, que indicam, né, uma quantidade de alunos, possivelmente. Aqui embaixo nós temos alguns nomes, né, algumas referências, né, se o aluno foi ruim, se o aluno foi regular, se o aluno foi bom, se o aluno foi ótimo. E as colunas nos indicam se tivemos mais alunos ruins, mais alunos regular, mais alunos bons e mais alunos ótimos. Qual foi a maior quantidade, qual foi a menor quantidade, o que ficou próximo do bom e do ruim, né? É isso que ele está nos informando. E para isso nós precisamos ler esse gráfico desta forma. Nós vamos procurar aqui, por exemplo, eu preciso saber, né, se nós tivemos mais alunos ruins, regulares, bons ou ótimos. Eu vou observar esse gráfico, eu vou ver que alunos ruins nós tivemos 15%. Alunos regulares nós tivemos 25%. Alunos bons nós tivemos 35%. E alunos ótimos nós tivemos 25%. Aqui nós temos a referência da porcentagem em cima, né? Então nós conseguimos identificar tirando essa referência da porcentagem, só observando a barra, nós conseguimos observar que a coluna maior, que nós temos é a coluna do bom, né? Então nós facilmente identificamos que o desempenho em matemática desses alunos foi que a maior parte deles foi bom, né? Tivemos a menor parte sendo ruim, né, em matemática, com um desempenho ruim. Então nós ficamos felizes, né, pois esses alunos em matemática são bons nesta turma.
Mas a leitura do gráfico de barra de coluna se faz dessa forma, observando, né, essa parte horizontal e a parte vertical. Pois aqui, tirando essas porcentagens, nós temos que essas colunas, né, a leitura do gráfico de colunas, essas colunas nos indicam o número de a quantidade de alunos, ela vai subir até exatamente a quantidade de alunos. Nós temos aqui de 0 a 30 alunos, indo de 0 a 5, a 10, a 15. Então, essa quantidade de alunos aqui, por exemplo, vai estar beirando aqui uns 12 alunos, né? Aqui a mesma coisa, né? Então, 12 alunos são ruins, por exemplo. 20 alunos são regulares, né? Aqui está mais ou menos ali no 27, 28 alunos são bons. E aqui no ótimo são exatamente 20 alunos também. Então nós temos aí, se nós perguntar, quem foi melhor? Foram os alunos bons. Quais temos mais? Quais alunos nós temos mais? Nós temos mais alunos bons. Não, e menos. Nós temos menos alunos ruins. E os outros dois estão no meio, o regular e o ótimo. Então, é dessa forma que nós lemos o gráfico de colunas, né, observando a parte horizontal e a vertical. Isso ajudará bastante na leitura dos gráficos. Temos também um último gráfico aqui que quero apresentar para você, um gráfico de setores. O título dele diz Desmatamento na Amazônia. Então nós já podemos facilmente observar que condiz, né, ele fala sobre exatamente um problema muito sério que nós temos que tomar cuidado, pois nós temos que cuidar da Amazônia. Então aqui nós temos um gráfico falando sobre o desmatamento na Amazônia. E aqui nós temos uma legenda. Essa legenda nos auxiliará a ler esse gráfico da forma correta. O gráfico aqui é o gráfico de setores, popularmente conhecido como gráfico de pizza, né? Pois ele é redondo e é dividido em várias fatias. É lógico que não são fatias iguais à fatia de pizza, podem ter fatias menores, podem ter fatias maiores, pode ter somente duas, podem ter só mais do que 20 fatias, vai depender da quantidade de informações. Como aqui nós temos na legenda, nós observamos que nós temos aqui algumas informações. Essas informações refletem aqui, né? 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Então, significa que é o desmatamento da Amazônia entre o ano de 2001 a 2008. Aqui não dá para perceber muito bem a cor, né, referente a cada ano, mas o que a gente precisa saber é só identificar, né, o gráfico de setores. Olhando o gráfico de setores, nós temos que o ano que menos desmatou, eu não vou conseguir ligar aqui para vocês por conta do contraste da cor, mas o ano que menos desmatou, né, foi o ano onde o valor numérico é menor, né, ou a fatia é menor. Se nós observarmos aqui, nós temos aqui uma fatia com um valor de 7.464. Ele indica o valor de algo e isso significa que esse é o menor valor que nós temos. E como maior valor, nós temos aqui o 27.423, que é essa parte roxa aqui, que estou com a caneta por cima, significa que este foi o maior período de desmatamento entre o ano de 2001 a 2008. Então, né, nós conseguimos ler o gráfico de setores dessa forma. As maiores fatias indicam mais quantidade e as menores fatias indicam menos quantidade. Então, né, associando os setores, né, as fatias à legenda, nós conseguimos ler o gráfico e desvendar o que ele está querendo nos dizer, ler suas informações. E é assim que lemos um gráfico de setores, um gráfico de pizza. Certo? Espero que tenha entendido essa parte de gráficos. Ele é uma parte bem legal, tem muito mais, dá para falar muita coisa sobre gráficos,
Mas, primeiramente, essa parte sobre a leitura, né? Sobre observar corretamente os lados, as informações e as posições que essas informações se encontram. E poder associá-las a alguma legenda, como no caso dos dois últimos gráficos, né? E sempre prestar atenção no título do nosso gráfico para poder associar as informações ao que ele realmente quer dizer. Certo? Muito obrigado pela atenção, bons estudos e até uma próxima!